Esperar o pessoal aqui. Está voltando do café. Eu vou. Ainda é boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar. Estamos nos encaminhando para a última mesa do dia de hoje. Essa mesa vai tratar dos portos e o ambiente. Nós temos 3 participantes. E eu vou chamá-los aqui, um por um, e depois todos estarão aqui em cima. Vamos, então, começar com o professor Flávio Gonçalves dos Santos. Um pequeno histórico do professor Dr. Flávio. Licenciado em História pela Universidade Federal da Bahia, mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor em História pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária, professor titular da Universidade Federal de Santa Cruz. Estadual, não é federal. Desculpa, professor. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História, Atlântico e Diásporas Africanas, da UESC. Tem experiência no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão na área de História e suas interfaces com a educação. Pesquisa temas relacionados à história do Atlântico e da diáspora africana, história portuária, história da África, religiosidade afro-brasileira e história contemporânea da Bahia. Vamos lá. Não sei como vai ficar, mas tudo bem. Boa tarde. Eu não vou conseguir começar essa mesa sem fazer um pequeno comentário, né? A amizade realmente é uma coisa maravilhosa, né? Porque os amigos gostam muito da gente, nos consideram muito, eles têm uma alta expectativa a respeito do nosso desempenho. E aí acontecem situações como essa. Tivemos um encontro no Rio de Janeiro, né, com vários temas, e a única pessoa que veio de lá para cá para falar de 2 temas completamente distintos é esse que vos fala. Não é? Como é que eu chego nesse tema, evidentemente? E como é que eu vou conduzir a minha fala hoje? Meu tema é estudo das relações do Porto e da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Se você puder passar. Hoje a gente vai trabalhar um pouco, vai conversar um pouco sobre Ilhéus, portos, cidades e impactos no meio ambiente em perspectiva histórica. Eu não sou especialista em meio ambiente, não tenho bibliografia em meio ambiente, mas, obviamente, que quando nós olhamos para a fonte, algumas questões nos provocam e nos suscitam, né? Então, depois de 3 projetos de pesquisa, e agora, discutindo a formação do complexo portuário na Bahia, entre 1960 e 1990, essas questões precisam ser pontuadas. Quiçá a gente tenha fôlego para encampar uma pesquisa interdisciplinar, multidisciplinar, para poder explorar os vários aspectos dela. Então, sem mais delongas, eu pediria aqui o controlezinho do... Então, o tema hoje é a perspectiva histórica em Ilhéus. Tá bom. Aonde fica Ilhéus? Ilhéus fica no sul da Bahia, ela está a alguns quilômetros daqui, eu diria que 17 horas de viagem de ônibus. Ela é conhecida como a Princesa do Sertão. Durante o período colonial, ela foi uma cidade em que abrigou um capitão-geral e cujos domínios se estendiam até Porto Seguro, até um pouco mais, com extrema relação em relação ao sul da Bahia. Durante todo esse período colonial, obviamente que ela não tinha economicamente, muito desempenho. No entanto, a partir do século XIX,
com a crise gerada por conta do fim do tráfico na Bahia, alternativas de desenvolvimento, alternativas econômicas foram buscadas. E uma delas foi o cacau. Sendo o cacau um produto exportável, esse produto acabou mobilizando grandes investimentos, abrindo grandes faixas de terra, promovendo a colonização do sul da Bahia, com a chegada de imigrantes sergipanos, pessoas que fugiam da seca, né, e também de estrangeiros, árabes, libaneses, ingleses, franceses, todos eles em busca de oportunidades de melhorias de vida, em busca do ex-Ilhéus. Né? Dá para ver ali também o glorioso Iguape e aonde nós estamos na nossa universidade. Se eu clicar nesse pontinho aqui, eu posso fazer um tour, mas eu acho que não é necessário. Essa é a nossa posição em relação ao mundo. Estamos de frente para o Atlântico, portanto, somos uma cidade atlântica. Como eu falei para vocês inicialmente, a economia em Ilhéus estava associada à exportação do cacau. Acontece que Ilhéus não era dotada de um porto. Ela tinha um embarcador, mais tarde a gente vai ver algumas imagens, funcionava principalmente a partir do embarque do cacau a partir das canoas, enfim, de canoas, de alvarengas, e embarcações que ficavam fundeadas ao largo. A partir de 1905, inicia um processo por um grupo de empresários locais, que estão retratados esses conflitos na página de Gabriela Cravo e Canella, que, em associação com o capital inglês, resolve instalar uma ferrovia, né, a chamada Ferrovia Ilhéus Conquista, como uma iniciativa para depois pleitear a concessão do porto e instalar em Ilhéus o binômio Porto-Ferrovia, que seria, portanto, um modal de transporte que encaminharia muito mais rapidamente e com independência em relação ao Porto de Salvador a produção de Ilhéus para o mercado internacional, Estados Unidos, sobretudo. Se vocês estiveram no Rio de Janeiro, vocês ouviram um pouco da fala de Kátia a respeito das companhias e serviços, etc. e tal. Para esse processo de implantação do porto, aconteceram 3 fases. A primeira fase é essa, de 1905 a 1911, que lança as bases da instalação do modal de transporte baseado no porto, né, Porto Ferrovia. Esse é o momento em que vai se disputar, junto com as legislaturas, que vai criar os grupos de interesse, até que, em 1911, a autorização para a concessão do porto é dada a um empresário, né, um negociante chamado Bento Berilo, que não é da região, mas está ali explorando isso. E ele o faz em associação com o capital inglês. A aquisição da concessão da ferrovia o habilitava para disputar a concessão do porto. Então, depois de, acho que 15 anos, mais ou menos, tivemos o primeiro embarque do cacau em 1926 e o porto, efetivamente, iniciou essas atividades. O que é que ocorre? Que essas atividades elas encontraram um espaço muito pequeno de funcionamento sem que tivesse problemas operacionais. Por quê? Porque o assoreamento foi um problema que fez com que várias embarcações naufragassem ou tivessem que jogar a carga fora, encarecendo ainda mais o custo de operação naquela praça portuária. Então, isso abre uma crise na sociedade, isso abre uma crise na economia, porque a intermediação do Porto de Salvador ainda sempre foi necessária. Não houve uma independência em relação ao Porto de Salvador, que era o que se esperava com a construção do equipamento portuário. A terceira fase, vamos dizer assim, depois a gente pode detalhar um pouco mais, está associada ao processo de recuperação, a tentativa de recuperação das atividades do porto fluvial, mas não dá muito certo, e aí se propõe a construção de um segundo equipamento portuário. Isso de 1942 a 1962. Bom, aí temos os lançamentos da base, as mudanças na cidade revelam o impacto em áreas de manguezais, ecossistemas típicos de desembocaduras de rio. E a segunda fase, né, os conflitos com a natureza, em razão do local escolhido e pela infraestrutura, tornam o porto inadequado em um curto espaço de tempo. Muito rapidamente, o porto se converteu ao que ele era, ou que ele tinha vocação para ser.
de porto de longa duração para porto de pequena cabotagem, fazendo transporte principalmente para Salvador. Agora, depois de 1962 e tal, ele se converteu em um porto pesqueiro. E agora, nem isso exatamente ele está conseguindo ser. Essa é a imagem da cidade de Ilhéus antes da intervenção e construção dos equipamentos portuários. É a mesma região. Dá para ver ali que não tem infraestrutura portuária nenhuma, é uma área de mangue, as pessoas encostavam de canoa, etc. e tal. Essa segunda imagem mostra como era feito o processo de embarque e de transporte precário, demorado, custoso, com vários problemas, inclusive na conservação da mercadoria, das sementes, que molhavam, estragavam, apodreciam, e isso baixa o custo da produção no mercado internacional. Obviamente, aí estão os personagens que eram responsáveis por esse transporte, enfim. Essa já é a zona, aquela mesma zona que nós vimos inicialmente, com uma intervenção já. Vocês podem perceber que os armazéns já estão construídos, que o cais de acostamento já está construído, que tem pontes ali, enfim. E aqui vocês veem também a ferrovia, que é essa partezinha aqui, aonde o sistema todo se deslocava. Então, muito próximo dos armazéns, do embarque, etc. e tal. Acontece que toda essa área aí, como vocês podem ter percebido, é uma área de aterro. Então, foi feita uma movimentação de terreno para que se chegasse a uma profundidade mínima de 8 a 10 metros para que as embarcações pudessem se aproximar. Essa zona aí é uma zona de confluência de 3 rios, o Cachoeira, o Itacanoeira e o Santana. Portanto, é uma zona ainda hoje de um manguezal bastante proeminente, bastante prolífico, e, obviamente, que a circulação de embarcações de longo curso, de navios, enfim, provoca ali, pela liberação de óleo, pela liberação de dejetos, enfim, uma mudança completa no ecossistema local. Não temos como avaliar o impacto disso hoje, porque muitos anos se passaram e isso não era uma preocupação daquele momento. Essa não era uma preocupação que pudesse ser levada em consideração no modelo de negócio que eles estavam propondo. Não era nem cogitado. Acontece que, depois que esse processo acontece, já não tem mais oportunidade de criar uma infraestrutura adequada para o comércio internacional. Há todo um jogo de pressão dentro da sociedade ilhéense para que se construa um segundo equipamento portuário. Havia outros estudos que propunham a construção desse equipamento portuário em outras regiões, com capacidade de expansão da área portuária de forma muito mais adequada, com um custo a longo prazo para a instalação de equipamento portuário, para a ampliação do equipamento portuário, sem tanto impacto econômico ou tanto impacto ecológico. Mas o jogo político, as pressões, enfim, acabaram por caracterizar esse porto, e daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes sobre ele, em 3 fases. De 42 a 49, as reivindicações, de 69 a 2023, está em atividade ainda hoje. De 2009 a 2023, já há sinalização de limitações, já há uma impossibilidade, no meu entendimento, de ampliação desse porto, para ele se tornar um porto, de fato, economicamente viável para o desenvolvimento da região. E o que é que nós temos dessa vez? O pleito e a iniciativa da construção de um terceiro equipamento portuário na mesma cidade. É o chamado Porto Sul. O Porto Sul, por exemplo, é a partir dos incômodos do Porto Sul que o primeiro colóquio Portos e Cidade foi realizado em Ilhéus, quando a gente se reuniu para discutir a questão, para pensar o que significava isso para a nossa região e para o nosso desenvolvimento local. Não era possível que, de 40 em 40 anos, a gente tivesse que pensar em uma alternativa de transporte para escoamento de produção, de um tipo de atividade que é previsível
a longuíssimo prazo. Né? Então, essa inconstância, essa falta de planejamento, né, em relação, e de cuidado em relação a Ilhéus, né, na proposição de uma infraestrutura portuária, é o que tem provocado uma série de prejuízos e de limites ao desenvolvimento da própria região. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Tá. Bom, uma igreja e a praia. O que é que isso tem a ver com o que eu vou falar? Bom, vocês podem observar que aí você tem a cidade como uma cidade atlântica, a cidade como uma cidade oceânica. Isso é a catedral da cidade, o Vesúvio é aquele prédiozinho branco ali onde tem uma árvore na frente. Né? Era um lugar de vivência, de desfrute, de fruição da população. Né? Portanto, a cidade era muito mais atlântica, era muito mais praieira, embora seja ainda hoje, do que o é. Mas essa imagem dá uma dimensão muito, muito interessante do que vai acontecer nos momentos seguintes. Continuando no chato, você tem uma visão da cidade, 1914, né? Ao fundo lá você vê a igreja ainda não reformada, ela muito perto, o Morro do Pernambuco, enfim, uma vila relativamente precária. Então, isso significa o quê? Que depois da chegada do porto, de fato, houve investimento na infraestrutura da cidade, houve desenvolvimento local, houve a possibilidade da sociedade, inclusive, se modernizar a partir de padrões que, para mim, são duvidosos, mas que significavam uma melhoria de condição de infraestrutura. Né? Um passeio onde as pessoas podiam caminhar com suas bicicletas, enfim. A de baixo, né? A de baixo à direita, a minha direita, à esquerda de vocês, é a mesma avenida, só que uns 30, 40 anos depois. Essa foto é mais ou menos de 1950, final dos anos 40, dos anos 50, e aí você já tem ali um afastamento. Aliás, não, essa foto é de 1960, porque vocês vão ver ao fundo lá já a construção de uma espécie de quebra-mar. E esse quebra-mar já está provocando reações em relação à linha d'água, à linha do mar. O que era previsto, né, é que essa área ela acabe se ampliando, né, e se ampliou de fato. Aqui está o cenário, isso aqui nos anos 80. Né. Então, assim, há um impacto significativo no momento em que você faz a construção, faz uma intervenção para a construção de uma obra de base fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento da nação, há um impacto, há um preço a ser cobrado. Né? E, muitas vezes, não parece, mas aqui isso afeta o regime de pesca, isso afeta a relação da cidade com a praia, isso cria problemas, né, no próprio desenvolvimento. O que é que essas áreas não podem ser aproveitadas? Gera violência, gera uma série de fatores que a gente pode passar a tarde aqui imaginando e conjecturando a respeito deles. Mais uma vez, num plano mais próximo. Vamos ver como está hoje? Essa é uma foto, salvo engano, de 2016. Olha o quanto a linha da água recuou em relação ao que era no início do século. Olhe que a boca da baía, né, ali onde está a ponta de areia, ela já está muito estreita. Né? Toda essa área aqui, que era a Baía de Evolução, em que vocês vão ter a oportunidade de ver os navios que entravam aí, agora está todo comprometido. Então, isso tem um impacto em relação ao solo, tem um impacto, inclusive, né, com relação às cheias, nas comunidades ribeirinhas que estão nos rios acima, e etc. Essa é uma outra face da mesma região, só que essa foto é de 2023, de 19 de maio de 2023. Não suficiente aquele quebra-mora lá atrás, e agora sim, veja, olha o porto lá, olha a dimensão do porto.
já foi feito o cais, ele já está em operação, já tem os dois galpões ali, e esse é o resultado. 2023, o porto, a gente tem a percepção dele lá, infelizmente não dá para ver o glorioso Iguape, não dá para ver a majestosa Itabuna, mas a municipalidade, o governo do Estado, enfim, optou, como incremento na mobilidade da cidade, pela decisão de criar, de fazer, de construir uma ponte. E qual foi o trajeto mais curto que eles encontraram? Exatamente aquele que antes era terras de marinha. Significa que a evolução disso é que haverá... Não, é só para lhe falar que aí tem um laser que você pode usar para circundar ali. Cadê? No meio da bolinha, foi Juliana que lembrou ali, e César. Eu sei que isso é tecnologia do século XX, mas a gente às vezes se passa. Então, veja, aqui nós temos essa aqui, mais ou menos aqui era a catedral, essa daqui era a linha da maré. Tudo isso aqui é aquisição de terras ao mar. Essa região aqui, em relação ao que a gente viu nessa aqui, a gente não consegue. Já há uma ampliação significativa. A evolução disso é que essa região aqui, sequer vai abrigar, vai dar condições de passagem para os saveiros de pesca, né, da indústria de pesca daqui dessa região. Você tinha uma ponte aqui, você tinha uma outra ponte aqui. Enfim, são as decisões que causam um impacto significativo e vai produzir prejuízos à sociedade, e não só a essa sociedade, mas também aquilo que nós definíamos como o hinterland desse porto. Porque, sendo isso aqui, né, a região de 3 rios, 1, 2, 3, seguramente o fechamento disso aqui, a obstrução disso aqui, vai provocar impactos nos municípios vizinhos. Vai alterar a composição química de água, vai mexer com o bioma do local. As espécies que têm isso aqui como seu criadouro já sofreram com óleo, com os dejetos, etc. e tal, vão passar a sofrer de outros efeitos. Bom, temos aqui o aeroporto, né? Não, é que eu estou guardando melhor para o final. Bom, aqui nós temos duas nortistas, uma menina duas meninas de Itabuna e uma menina do Iguape, e há efeitos dessa região aqui, disso aqui, nas duas localidades. Isso aqui, que é chamado bairro de São Miguel, ele está em processo também, né, está havendo uma reação aqui, porque a linha d'água que foi afastada aqui está recuperando espaço aqui. Então, vários imóveis já foram perdidos, né? A linha d'água está avançando e está comprometendo, inclusive, a estrada que leva que liga Ilhéus a Itacaré, a Camamu, a Salvador. Por quê? Porque o mar está avançando, e aí estão botando aquelas contenções com pedregulhos, com pedra, para ver se diminui o impacto, enfim, né? E esse é o gigantesco porto feito em alto mar, que ia resolver o problema da lavoura cacaueira, né? Hoje, um navio de cruzeiro. Ou seja, as pessoas que estavam lá há 52 anos atrás, há 60 anos atrás, já tinham experimentado a experiência de o quão acelerada a tecnologia estava se apresentando. Bom, já que esse aqui não vai dar conta do escoamento dos grãos de soja que se pretende trazer do interior do país, do interior da Bahia,
já que esse porto não vai dar conta da exportação do urânio, né, para a China, proveniente das minas de Caetité, lógico, nós precisamos de um outro porto. E aí nós temos o terceiro porto de Ilhéus. Quer dizer, agora nós temos o segundo, porque o primeiro nem mais porto é. E vai deixar de ser terminal pesqueiro. Em que fase nós estamos? De 2008 a 2020, houve aquela discussão, a sociedade tomou conhecimento e, portanto, tomou partido. É nesse intervalo que a gente realiza esse evento. Agora, a segunda fase, que foi de 2020 a 2002, foi o início das obras e a conclusão da primeira fase. Entramos agora na primeira fase. E essa primeira fase ela é mais visível para a gente, e para quem passa por essa estrada toda semana, o impacto é chocante a cada vez que você passa. A quantidade de desmatamento, a quantidade de espécies ameaçadas que a gente não tem controle, o fim, né, de uma cadeia produtiva relacionada à pesca artesanal, o fim de um ciclo de uma cadeia produtiva relacionada ao turismo. Porque, veja, para essa região, em razão da falta de horizonte para a lavoura cacaueira, se modelou toda uma proposta de desenvolvimento baseada na ideia do turismo ecológico. Você sairia do sul do estado, percorreria uma BA, a BA 001, e sairia de Teixeira de Freitas até, né, a fronteira com o Sergipe, pela orla, potencializando o turismo em comunidades que não estavam integradas a ele. Itacaré é um fenômeno desse, né? Cumuruxatiba é um fenômeno desse, né? Maraú é esse fenômeno, Praia do Forte responde a esse fenômeno, Embaçaí responde a esse fenômeno. Então, você compromete a possibilidade de uma cadeia produtiva para fazer a instalação de um equipamento que vai na contramão da proposta que vinha sendo desenvolvida há pelo menos 30 anos naquele espaço. Bom, sinalização das limitações de equipamento impossibilitou a ampliação e ocorrência de sua localização. Eu tinha planejado um passeio pelo Google Maps, que eu não vou conseguir fazer porque não está na base do computador, né? Que aí a gente passearia pela estrada que leva até Itacaré e vocês veriam ali como é que estão as condições. Não se preocupem não, meninos, pode deixar, está tranquilo, porque senão eu extrapolo muito do meu tempo. Eu convido as pessoas para, quando chegarem em suas casas, acessem o Google Maps e façam esse trajeto, saindo de Ilhéus até Itacaré, passando, né, pelo canteiro de obras da Bahia Mineração ou do Porto Sul, né? Aí nós temos questões com esse porto. Nós somos contrários ao desenvolvimento da região? Não. Somos contrários ao desenvolvimento de um equipamento portuário na nossa região, que é responsável pela movimentação de 90%, 96%, né, da mercadoria, do que se vende, do que se compra no mundo? Não. Nós somos contrários à presença, né, desse elemento impulsionador de desenvolvimento de forma alguma. No entanto, há questões, e questões que estão relacionadas, por exemplo, né, ao não conhecimento do projeto. Veja, isso foi veiculado por uma imprensa, né, isso está relacionado a um blog chamado Notícias de Ilhéus, em que ele apresenta isso como projeto do Porto Sul. Aí eu digo, se for esse o projeto do Porto Sul, rapaz, eu acho que eu até encamparia essa ideia. Só que não é. Porque, veja, significaria invadir um território que não é rio, não tem um rio de grandes profundidades. Então, mais uma vez, você teria que entrar com dragas
você vai cavar aí 30, 40 metros para poder dar entrada à água do oceano, para depois construir, né, os cais, fazer toda essa infraestrutura. Isso é uma estrutura pelo menos uns 20, 30 quilômetros, né, aí dentro. Não é esse o projeto. Então, há uma orientação do olhar da população em favor de um projeto que parece grandioso. Tem até helicóptero. Esse é um outro projeto, mais próximo do real, relacionado a esse porto também. Então, vocês veem aqui, ó o restinho de floresta, a ideia de uma plataforma. É isso aqui, o Porto Sul. Um discurso que muda. Essa imagem aqui, né, e a afirmação de um complexo portuário no sul da Bahia, é a capa de um documento que eu achei no site da Advocacia Geral da União. Falei uma espécie de relato, né, apresentando a proposta do Porto Sul e falando de um complexo portuário. Essa imagem me diz muito, porque, se olhar para os tipos de guindaste que está aí, ele está obsoleto há pelo menos uns 40 anos, né, Daniel? Uns 30 anos por aí. Para levantar pallet, para botar carga lá em cima em saco, etc. e tal. Não é um guindaste de container. E esse que está aqui do lado, embora possa ser, ele é muito tímido para o que se pretende e para o que se movimenta em torno de cargas de contêineres hoje no mundo. Então, qual a dimensão, qual o tamanho da embarcação que pode ser operada com esse tipo de guindaste? Outras questões, na própria definição e anúncio do que é Porto Sul, Complexo Intermodal Faiol Porto Sul, Complexo Portuário de Ilhéus. E, no final das contas, ele não passa de um tupi. Um discurso que muda, mas não muda tanto. Esse é o livro do Demóstenes Berbet de Castro. E ele vai dizer: entre as peças fundamentais da infraestrutura do nosso porto, sempre coloquei em primeiro plano uma estrada de ferro. A estrada de ferro está presente, que é o Faiol, a oeste-leste, que vai transportar o minério de Caetité para o Porto de Ilhéus, em linha reta. Pois jamais deixei de afirmar que porto sem ferrovia é porto sem alma. Pode adotar, viu, dona Cátia? Por que não se transformar o Baitaba num excepcional entroncamento rodoferroviário para os portos de Ilhéus e Campinhos, que era outra proposta de construção do porto, né? Para uma ligação integral ao sistema viário do país, o Porto do Malhado necessita de reestruturação da ferrovia Ilhéus-Baitaba, numa extensão de 99 quilômetros, que, uma vez unificada, ficará apenas 77 quilômetros, conforme o projeto existente. Essa reestruturação permitirá a conexão entre cidades de Ubaitaba, Jequié, Contendas, por onde se trocará um sistema leste na ferrovia norte. Ou seja, o projeto parece novo, o discurso parece novo. Esse projeto é um projeto dos anos 60. E aí você vem para a questão que é do nosso tema. Lembra daquela assoreamento? Ele diz: lembro das proféticas palavras de Jorge Vicente, professor do Laboratório de Hidráulica Experimental de Grenoble, França, que supervisionou, né? Disse: Demóstenes, depois que o molho estiver pronto, para as conclusões que já chegamos nos estudos em loco,
e nos testes de laboratório a praia da Avenida Beira-Mar, no trecho compreendido entre o Novo Porto e a Praça Dom Eduardo, vai dilatar-se tanto que vocês poderão, no futuro, construir uma nova avenida paralela à existente. Caso não estejam de acordo, vocês poderão pavimentar parte da nova área que será conquistada para construírem jardins, logradouros públicos, áreas de esporte. Ainda que não houvesse um pensamento ecológico na época, mas já se sabia do impacto que isso provocaria na região. Então, a decisão foi uma decisão política, foi uma decisão com conhecimento, sem dúvida, e que não pesou os impactos que isso provocaria, os outros impactos que isso provocaria na cidade, com toda certeza. Me pergunto eu, se hoje esses mesmos elementos não estão sendo ignorados em favor de um discurso absolutamente otimista de que os problemas poderão ser contornados com o aproveitamento daquele espaço para outra coisa. Eu já vou parar. Esse é o projeto do Porto Sul, de acordo com o laboratório que está na Advocacia Geral da União. Acho pouco provável que eles mintam tanto assim para a Advocacia Geral, mas quem sabe. A retroárea, né, o canal de acesso, Baía de Evolução, né, a ponte, o pier e o quebra-mar. Esse quebra-mar aqui, sabemos que vai provocar alterações no regime de maré, vai comprometer locais de procriação, né, vai, seguramente, promover o assoreamento daquele local, criando novamente necessidades de dragagens que não são feitas porque são caras. Essa é a ideia do Complexo Portuário de Ilhéus. Veja, essa área aqui, que vai ser uma área conquistada, essa área já foi aproveitada antes, no surto da petroquímica. E aqui ficavam, né, os tonéis, aqueles grandes reservatórios de petróleo e gasolina que saíam por aqui. A proposta continua sendo de 2 berços, não há ampliação do porto, efetivamente, né? E essas áreas aqui. E essa área aqui não se comenta. Sobre essa área aqui, não se comenta. Relação porto e cidade. Vamos pensar num projeto de porto para Ilhéus, considerando os impactos que já sofremos. Essa área toda aqui, daqui até cá embaixo, não poderia ser área de para-containers? Uma doca, enfim, para-containers? Poderia, porque isso não está sendo pensado. Talvez porque os caminhões, enfim, né, o modal de transporte rodoviário não consiga chegar aqui com grandes containers. Se eles não chegam aqui com grandes containers, como é que isso pode ser pensado enquanto um porto economicamente viável? Não pode. Né? Não há uma ampliação disso. Isso aqui tem 10 metros, 12 metros no máximo. E a gente precisa pensar no que é hoje a relação do porto com a cidade. E aí eu peço, né, chamo Brian Royler para que ele discuta isso, apresente isso. Porque, veja, você tem uma primeira etapa que é de porto primitivo. São os portos naturais, aqueles em que a Bahia, por si só, já era zona abrigada e já servia como porto. Isso é da antiguidade até o século XIX. Depois a gente tem um processo de expansão do porto, né? Um rápido crescimento comercial e industrial, forças de crescimento para o porto se desenvolver, mantém-se além dos limites da cidade, com cais lineares industriais e indústrias de carga fracionada. Ou seja, o porto precisou virar as costas para a cidade, porque o porto, a cidade, não era compatível com o tipo de atividade portuária. O que é que você faz com os portos que estão na cidade? É outra história. Perdão. Porto industrial moderno, metade do século XX. Crescimento Já foi.
crescimento industrial, enfim, há um distanciamento ainda maior do porto em relação à cidade, não é? Containers, sobretudo. 60 a 80, esse processo de afastamento, ele se consolida, né? A nova mudança da tecnologia marítima. E, por fim, esse dos anos 90, em que os portos modernos consomem grandes áreas de terra e mar, né? E provê a renovação das áreas urbanas que antigamente eram regiões portuárias. Aí eu digo para vocês, na perspectiva histórica, para quem lembra do que eu disse na semana passada, ou no encontro passado, a conclusão muda quase nada, né? Perdão. O Porto de Salvador, a Ferrovia Ilhéus Conquista, o Porto de Ilhéus foram inaugurados com suas obras inconclusas, realizadas até onde o interesse do capital internacional queria financiar. Foram infraestruturas construídas já em processo de obsolescência, em virtude da falta de planejamento a longo prazo. Como resultante, o Porto de Salvador não estava preparado para o escoamento do petróleo, para a indústria petroquímica e para a necessidade do processo de containerização, assim como não está hoje para receber os grandes buques de containers, etc. Eu só preciso mudar a frase. O complexo portuário obedece ainda à lógica de integração à cidade. Portanto, tem limitada a capacidade de crescimento e de aumento das cargas a serem transportadas. Hoje, não é só na Bahia, mas no Brasil inteiro, que se observa o que pode ser redefinido como processo de retrapistização do sistema portuário do país a partir da proliferação dos terminais de uso privativo. Muito obrigado. Agradeço a fala do professor, importante nesse momento, né, de reflexão. E vamos, então, à segunda palestrante, professora doutora Kiciane Oliveira. Ela é oceanógrafa com ênfase em instalações submarinas da indústria de petróleo e gás, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade Federal do Espírito Santo. Desde 2011, vem desenvolvendo estudos na área de interação oceano-atmosfera e oceanografia costeira, com ênfase na análise estatística de dados ambientais e em modelagem numérica. Atualmente, é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em oceanografia ambiental aqui da UFES, onde trabalha no monitoramento da dinâmica sedimentar na plataforma continental adjacente à foz do Rio Doce, após o aporte de rejeitos de minérios de ferro, oriundos do rompimento da barragem de Fundão. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Luiz Cláudio, obrigada pelo convite, gente. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, aprendi muita coisa, morei um tempo no Rio de Janeiro fazendo mestrado, então, ouvindo o professor Edmilson hoje, foi realmente bastante interessante para mim. E também, ouvindo agora o professor Flávio, como oceanógrafa, foi desesperador. Foi desesperador. Antes mesmo de falar, assim, quando você mostrou o primeiro, como oceanógrafa, a gente sabia que estava fadado ao fracasso. E, em relação aos dois outros portos, quando você mostrou a primeira foto, está fadado ao fracasso. E, em relação ao último porto, não há a menor possibilidade deles conseguirem fazer aquilo. E, se eles se instalarem com base no último projeto, está fadado ao fracasso. Não tem como. Não tem como. A maioria dos processos que a gente conhece no oceano, principalmente na região costeira, a gente conhece desde 1940. Então, o que o professor francês falou ali, ele falou que a gente já sabia, 1930, 1915, a maioria das teorias.
Então, os processos de difração de onda, assim como a gente conhece para a luz, são os mesmos das ondas oceânicas. Então, é óbvio a formação de zona de sombra, é óbvio a ocorrência de assoreamento. E o que vai acontecer no estuário, que você mostrou ali no início, né, ali na saída de Ilhéus, é desesperador, porque a gente sabe o que vai acontecer. Aquele manguezal vai morrer. E não é uma questão de pouco tempo. Né? Assim, não é uma questão de muito tempo, é uma questão de pouco tempo. A gente está com clara tendência de aumento da energia de onda na plataforma ao longo de boa parte da costa brasileira. Então, o que vai acontecer é uma questão... É rápido, é tipo para os próximos 5, 6 anos. Não vai dar tempo nem de o porto ficar pronto, digamos assim. Mas, vamos lá. Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a dinâmica dos ambientes costeiros e como isso influencia a atividade portuária e como a presença da atividade portuária acaba influenciando também a dinâmica dos ambientes costeiros. Eu vou focar um pouco nos portos capixabas, mas eu vou tentar fazer alusão a outros portos que têm um comportamento um pouco que a outras regiões costeiras, onde são instalados portos no Brasil, que vão ter um comportamento um pouquinho diferente do que a gente encontra aqui no Espírito Santo. Eu tenho pouca idade, mas ainda vivo no século XV. Gente, como é que eu uso isso aqui? Não, eu sou professora da época do PowerPoint. Esse negócio de Canva não deu para mim, não, gente. Peraí. A luz apareceu dessa vez. É do lado aonde? Aqui, né? Isso. Pronto. Só que não está indo, não. É aqui, ó. E aí, tô eu assim, nunca, Ah, né? tá. É igual a TV, não, né? Ah, então, Tá peraí. aqui. A bolinha Aí vai para daqui a bolinha pra vai para cá. a luz. E aqui para frente. Tá. Se você quiser voltar eventualmente aqui. Tá bom. Obrigada. Então, eu trouxe aqui, esse mapa aqui é um mapa tirado da fonte da ANTAC, de um repórter, né, de um relatório técnico do IDEAS, de 2018. Tentei encontrar algo mais novo, mas só tem no site da ANTAC, você não consegue exportar como imagem, só um recorte para o Espírito Santo. E aí eu acabei trazendo esse de 2018. Então, aqui a gente tem os portos ao longo da costa do Espírito Santo. A gente tem portos de costa aberta, que a gente chama. São os portos, por exemplo, na região norte. Os portos aqui na região os portos, os terminais, né? As instalações portuárias aqui na região de Aracruz. O terminal aqui de Praia Mole. O porto de Ubu. E, futuramente, né, caso ele realmente fique pronto, o Porto Central. Como portos de baías, a gente tem o Porto de Tubarão, todo o complexo portuário de Tubarão. Parte dele é voltado para a porção oceânica, né, para a costa aberta, mas uma boa parte das atividades dentro do contexto do complexo portuário acontece dentro da Baía do Espírito Santo, para quem é de fora, né? Onde a gente tem ali a praia de Camburi, onde fica a maioria dos hotéis, a orla principal. A gente tem ali a Baía do Espírito Santo. E a gente tem um porto dentro de uma baía também, mas, nesse caso, já é um complexo estuarino, que é o Porto de Vitória, aqui, todo o Porto de Vitória, o Porto de Vila Velha. Então, a gente tem 3 ambientes completamente diferentes, com as mesmas forçantes atuando, mas com comportamentos diferentes e que vão resultar em uma dinâmica ambiental diferente e que vão, por isso, afetar de forma diferente as atividades portuárias. Então, a gente tem, no contexto geral, o background geomorfológico e sedimentológico. Então, a gente está falando da geologia da região costeira, bem como da morfologia do fundo marinho, a distribuição sedimentar, ou seja, os tipos de sedimento, areia, lama que a gente tem no fundo marinho, falando de uma forma mais geral. A gente tem um background hidrometeorológico. Isso é uma questão muito importante. Então, do ponto de vista, principalmente para os portos que estão em baías mais fechadas, e principalmente os portos de estuário, o aporte, né, hidrológico, a vazão do rio causada, derivada da ação, principalmente nesse caso, né, das chuvas. Então, nesse caso, o regime de chuvas acaba sendo muito importante para aquele ambiente e irão afetar toda a atividade do porto. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E, por fim, o background oceanográfico.
Então, aí a gente teria nos três tipos de ambientes, mas principalmente nas regiões dos embaiamentos, aqui como a Baía do Espírito Santo, e os portos de costa aberta. E, nesse caso, a gente fala de ventos, ondas, maré, embora a maré esteja atuando nos 3 ambientes. E todos esses backgrounds influenciando a atividade portuária. E, quando a atividade portuária ela interfere no ambiente costeiro, ela acaba resultando em uma influência e uma modificação, podendo modificar, na maior parte das vezes, com fortes modificações, como a gente viu para Ilhéus, como a gente teve aqui para Vitória. Para quem não é de Vitória, o Complexo de Tubarão, logo no seu início, construiu o último pier, que é a origem principal do nosso principal problema de erosão, que durou por muitos anos, até que os consecutivos piers foram construídos. Por quê? Porque para que serve um pier? Para barrar a energia. Então, e aí isso foi possibilitando uma tendência de melhora, mas para quem é de Vitória sabe que isso foi à custa de muitos processos, de muitos anos, para que a gente chegasse numa condição mais estável, que é o que a gente observa hoje. Isso é só um exemplo de modificação. Então, falando agora um pouquinho do background geomorfológico, eu trouxe essa carta. A gente tem aqui a carta de batimétrica, né, onde a gente tem as profundidades. Então, aqui a gente observa que as menores profundidades estão aqui bem adjacente à costa. Aonde está aqui a instabilidade portuária? Aqui é Barra do Riacho. Aqui é a Foz do Rio Doce. Então, a gente observa uma diminuição progressiva da profundidade. E, quando a gente chega bem próximo à costa, que é onde os navios vão parar de fato, onde os barcos vão parar de fato, é que a gente tem uma profundidade que ela já estava presente, né? Ela já é fruto de uma evolução geomorfológica de milhares de milhões de anos. E, principalmente nas últimas centenas de milhares de anos, a gente tem esse desenvolvimento e essa estabilização das condições geomorfológicas costeiras, e que são background de fundo e, muitas vezes, limitam todas as atividades que a gente vai desenvolver aqui. Um outro exemplo aqui, já trazendo um pouquinho mais da Baía do Espírito Santo. Então, aqui a gente tem o Complexo de Tubarão, os 3 piers. Esse aqui é o pier mais externo que eu falei. Nós temos aqui um mapa mais detalhado da morfologia de fundo, retirado do trabalho de Bastos et al., né, 2014. Então, a gente vê aqui o canal. Essa feição ela não existia inicialmente, né, ela foi dragada, o canal foi dragado. A gente vê aqui o canal, aqui também da Baía de Vitória, saindo aqui da Baía de Vitória. E, enquanto esse canal aqui ele é fruto de atividade antrópica, esse canal que a gente tem aqui, aliás, né, não completamente, mas principalmente, esse canal que a gente tem aqui, ele basicamente já é um canal formado pela geomorfologia do ambiente. Toda vez que a gente tem um estreitamento, a gente tem um aumento da velocidade, certo? Então, nesse caso aqui, o aumento da velocidade vai gerando, ao longo de centenas de milhares de anos, uma erosão do fundo marinho, criando uma região de maior profundidade. E é o que a gente observa aqui, se tornando uma região propícia ao desenvolvimento e à instalação de um porto. Então, não somente por ser uma região mais abrigada, mas essa região aqui do Porto de Vitória é uma região propícia para a instalação de um porto, porque pouco a gente tem que fazer, a não ser que a gente queira um navio que precise de um maior calado, né? E, nesse caso, a gente não teria calado suficiente, e a gente precisaria modificar e fazer uma dragagem, então aumentar a profundidade. E, assim, vale uma frase: toda vez que você atua sobre a natureza devolve. E, normalmente, ela não devolve de um jeito legal. Toda modificação que eu tiver que fazer aqui, eu posso potencializar o processo de erosão. Se eu potencializo o processo de erosão, eu potencializo o processo de transporte de material, que é aportado, porque aqui a gente chega, aqui, ó, essa continuação é o Rio Santa Maria da Vitória, que ele passa por aqui por trás, e aqui chega na Baía de Vitória. Grandes volumes de chuva, grande material particulado de suspensão, ou seja, sedimento, areia, lama, que vai ser trazido, fora todos os outros compostos químicos, todos os outros contaminantes que estão, né, que acabam sendo
lançados ao longo do canal fluvial. Essa região aqui ganha velocidade, aumenta o potencial de erosão e aumenta o transporte desse material de sedimento, tanto nessa região aqui, do sedimento que já vai estar depositado aqui, ao longo de todo o canal, tanto que vai vir a partir da montante e vai chegar aqui. Ou seja, eu fiz uma modificação aqui para melhorar o meu calado aqui e vai gerar uma modificação que vai afetar a minha atividade no outro porto. O dano pode não ser local, mas ele sempre vai existir. Aqui, falando um pouco do background sedimentológico. Então, esse produto aqui é um mapa tirado de um artigo desenvolvido por uma equipe lá da UFES, assim como o mapa anterior também. Então, aqui a gente tem toda a distribuição sedimentológica. A gente observa aqui na região próxima aqui à Barra do Riacho, é preferencialmente lama. A lama ela é facilmente ressuspendida, transportada, então, que pode afetar. Então, qualquer modificação aqui que altere a circulação pode intensificar no processo de erosão e, então, posterior transporte e deposição, gerando um assoreamento, provavelmente num lugar que não seja de interesse. E a mesma coisa vale aqui para a Baía de Vitória, Baía do Espírito Santo e Baía de Vitória. Fazendo um detalhamento aqui para a Baía de Vitória, a gente tem aqui que a porção externa é predominantemente lamosa, a região mais arenosa, com bastante areia cascalhosa, então com bastante cascalho também, um sedimento de maior granulometria, maior tamanho. E a gente observa aqui, a presença deles já indica que é uma região de maior energia, que é uma região com maior capacidade de transporte, e, portanto, é uma região aqui que a gente tem maior velocidade das correntes, maior energia no ambiente. Saindo um pouco do background sedimentológico, geomorfológico, está ali devido à evolução sedimentar, né, a partir de um contexto de centenas de anos, de milhares de anos, a gente parte para um background hidrometeorológico. Eu não vou fazer aqui um detalhamento, uma aula de meteorologia, está tudo bem, mas a ideia é mostrar um pouco dos sistemas que atuam, que vão ser responsáveis por esse background hidrometeorológico. A principal forçante que atua no ambiente marinho e no ambiente costeiro é o vento. E o vento gera correntes, o vento pode afetar a atividade portuária, o vento gera correntes que podem afetar a atividade portuária, e o vento gera ondas. As ondas, a gente sabe que é o principal, principalmente para os portos de costa aberta, como, por exemplo, esses daqui, e o Porto de Tubarão, elas podem gerar bastante problema para as atividades, e podem limitar consideravelmente as atividades no complexo portuário, ou seja, o navio não entra. Então, aí é aquele momento que a gente olha lá para fora e vê aqueles navios todos lá fora. E aí, uma forma da gente resolver isso é gerar uma região de abrigo. A gente tem as regiões naturais, abrigadas, mas elas não têm calado. Então, a gente não tem o melhor dos cenários. A verdade é essa, que para a Vitória a gente não tem o melhor dos cenários, para o Espírito Santo como um todo. Então, esse vento aqui de Nordeste, ele é o vento que, que atua aqui na costa, ele é predominantemente de Nordeste. Então, ele vem predominantemente a partir dessa direção, gerando ondas predominantemente a partir dessa direção. E essas ondas elas vão atuar tanto nas próprias atividades portuárias, né, sobre os navios, influenciando nas atividades portuárias, bem como na dinâmica do ambiente, principalmente os portos de costa aberta. Em relação às baías, a Baía do Espírito Santo merece uma atenção. Antes disso, eu trouxe aqui um gráfico referente à vazão do rio Santa Maria da Vitória, que é o rio que deságua aqui na Baía de Vitória, né? E ele afeta, gerando grande influência sobre a quantidade de material particulado de suspensão, a quantidade de sedimento que chega na Baía de Vitória, e, a depender das condições hidrodinâmicas da Baía de Vitória, esse material pode se depositar na própria Baía de Vitória, aumentando a espessura do fundo marinho. É claro que de forma discreta, mas, ao longo dos anos, isso pode ser significativo, e afetando principalmente a Baía do Espírito Santo, aumentando o depósito, né, de sedimento na Baía do Espírito Santo. Eu trouxe aqui numa perspectiva climatológica, ou seja, ao longo dos meses,
e aqui numa perspectiva diária. E eu queria chamar a atenção para esse evento aqui, que foi um evento em maio de 2018. Foi uma chuva que durou mais ou menos 3 dias em Vitória. Uma chuva completamente não esperada, no sentido de que, normalmente, em maio, a gente não tem chuvas desse volume. Qual o impacto nessa chuva? Como eu disse, aumento de chuva, aumento da vazão, aumento do material transportado, e esse material ele vai se depositar numa região preferencial de baixa energia. A gente viu que ali na Baía de Vitória, na saída da Baía de Vitória, é uma região de alta energia. Esse material não vai ficar ali. Ele vai vir para a Baía do Espírito Santo. Dentro da Baía do Espírito Santo, a circulação da Baía vai levar ele para as regiões de menor energia, que vai possibilitar a deposição, que vai possibilitar que ele fique ali. Aonde é? Complexo Portuário de Tubarão. Aqui, eu trouxe um mapa com a deposição da espessura de lama fluida. A lama fluida é ele chega a ser um tipo de fundo, não chega a ser um depósito, de altíssima concentração, 10 a cerca de 100 miligramas por litro, e vai ter uma baixíssima densidade. Esse material ele vira quase como se fosse uma nuvem no fundo marinho, uma região de amortecimento. E, por questões de segurança, ele diminui o calado e a Marinha não deixa os navios entrarem. Então, se a gente aumenta o aporte, a gente tem uma região de deposição, a gente tem uma condição completamente natural, que, ao se depositar, pode impactar na atividade portuária. Essa é a razão pelas quais, de tempos em tempos, a Vale e todas as outras empresas que atuam ali têm que realizar dragagem no Complexo de Tubarão. Aqui eu trouxe as ondas, né? Vou falar um pouquinho delas. Aqui é só um exemplo para exemplificar Ilhéus. O vento aqui é preferencialmente de nordeste, tá? Então, a corrente é de norte para sul. O que a gente tem quando a gente coloca um pier? A gente cria uma parede para o sedimento. A gente cria um paredão para o material. É óbvio que ele vai parar. Então, ele para aqui. Eu tenho uma região de sombra. Esse material passa a se depositar aqui. E, do lado de cá, o que eu tenho? Erosão. Eu tenho um processo erosivo. Ou seja, um simples terminal, parecido com aquele que você mostrou no projeto, gerou uma alteração aqui na região. A diferença é que em Barra do Riacho não tem muitas pessoas morando. Então, não afeta tanto. Então, é aquele negócio, se ninguém vê, não acontece. Né? É diferente de Ilhéus. Aqui eu trouxe a Baía do Espírito Santo. E a Baía do Espírito Santo ela já fez um processo ao contrário. Já finalizando. A presença do pier, devido à hidrodinâmica da... Parou? Oi? Ah, tá. Devido à hidrodinâmica da região, faz com que a energia da onda, as ondas, principalmente que chegam de nordeste, elas vão chegar aqui e a presença do porto concentra a energia da onda aqui, ó, enquanto a restante da Bahia vira uma região de sombra. Para quem conhece a praia de Camburi, sabe exatamente que é isso que a gente tem. Praias de maior energia aqui, que quase ninguém entra, enquanto todo mundo se concentra aqui no final de Camburi, que é onde a baixa energia da onda permite que as crianças brinquem na região. Por fim, a maré. A maré, ela dentro dos estuários, ela é mais importante do que nas baías e nas costas abertas. E, durante a quadratura, que é quando a gente tem uma menor amplitude da maré, a gente acaba reduzindo o nível da água, enquanto que, durante a cisígia, a gente aumenta o nível da água local, e isso permite que a gente tenha uma maior profundidade, então possibilite maior calado. A maré, principalmente nas baías e nos estuários, ela acaba sendo o principal limitador das atividades portuárias. Muitos navios só conseguem entrar durante a maré alta, e isso acaba sendo um fator de prejuízo, porque se não der tempo de realizar toda a atividade durante a maré alta, o navio tem que ficar, e ele só vai sair na próxima maré alta. E isso custa milhões, isso impede que outro navio entre e afete a atividade portuária. Enfim, são uma série de processos. Aqui eu tentei trazer um resumo para poder explicar um pouco de como funciona a dinâmica dos ambientes costeiros e como isso pode afetar as atividades portuárias e como o desenvolvimento dos portos podem afetar a dinâmica nos ambientes costeiros. Obrigada, gente.
Obrigada, professora Xiane, pela fala necessária. Um tanto preocupante, né, professor? Enfim, vamos chamar, então, o próximo palestrante. Ele é consultor de portos aqui no Espírito Santo, seu Márcio Suzuki, engenheiro agrônomo com experiência em atividades multidisciplinares, atuou nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, certificações técnicas, suportes técnicos pós-venda internacional, principalmente em redes varejistas e suporte em legislação internacional. Atua atualmente na área portuária, com foco no planejamento, acompanhamento e suporte técnico nas operações portuárias. Obrigado, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, e a honra de poder chegar e participar desse evento aqui. Complementando um pouco, né, nos últimos 8 anos, eu estive justamente atuando na área de meio ambiente e segurança do trabalho dentro do Porto de Vitória. Deixei a companhia um pouco mais de um mês atrás, né, e agora estou justamente nessa área mais de consultoria. Ok, gente? Falar um pouco sobre as questões, né, dos impactos e riscos das mudanças climáticas. A gente teve algumas situações aqui meio preocupantes, abordadas pelo professor Flávio e agora pela professora Xiane, né? Mas um tema muito relevante hoje em dia é justamente essa questão das mudanças climáticas. E a gente, nas últimas semanas, aí, nos últimos anos, a gente viu que, infelizmente, a situação de mudança climática realmente vem afetando o dia a dia, não só na área portuária, mas no mundo todo. Uhum. Agora funcionou. Então, isso aqui é só para trazer um panorama para vocês, né, o que a gente chega e vê na mídia hoje em dia, a questão de que a mudança no clima já afeta o mundo todo. Então, mudanças climáticas saem do controle, segundo a ONU. Nós já tivemos várias notícias aí sobre a questão, né, de que a gente tem um limite máximo de aumento de até 1,5 graus Celsius, e essa janela aí de oportunidade da gente evitar essa mudança pode se fechar antes de 2030. Nós tivemos aqui mudanças nos eventos climáticos, fazendo com que a Cataratas do Iguaçu tivesse maior vazão em 9 anos. Eventos climáticos aqui que afetaram o Brasil em 2023, né? Questões todas, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, onda de calor na Europa, no continente, no hemisfério norte e tudo mais. E tudo isso vem mostrando que realmente, né, há uma grande preocupação. No final de semana, agora no começo dessa semana, vocês viram que um advento climático adverso em São Paulo chegou e deixou várias regiões ali da cidade, a maior metrópole do nosso país, 4 dias sem energia elétrica, né? Assim, por se dizer, um fato inconcebível, principalmente quando a gente vai pensar em atividades econômicas, como acontece nos portos. Então, como foi falado, né, a gente tem visto que essas mudanças climáticas têm afetado o mundo todo e o segmento portuário não tem sido diferente. Então, nesse ano, até a semana passada, a gente tinha notícias de seca ocorrendo na parte norte do país, né, principalmente ali na região do Amazonas, onde essa seca recorde afetou o Porto de Manaus e, automaticamente, as atividades econômicas todas da Zona Franca de Manaus, pela impossibilidade de que navios pudessem chegar até o Porto de Manaus devido à baixa histórica, né, do nível do rio, assim diminuindo o calado, né, para as embarcações poderem entrar. Também, nesses últimos meses, a gente tem tido um processo muito forte de chuvas na região sul do Brasil. Isso aqui tem impactado uma série de portos de Santa Catarina, não tem tido a possibilidade de operar, automaticamente as cargas acabam migrando para outros estados. Estados do Paraná, próprio Porto de Santos, e por aí vai, né? Já foi visto também que mudanças climáticas também têm alterado as operações no próprio Rio de Janeiro,
E o Porto de Santos, por exemplo, agora também, no mês de outubro, ficou fechado durante um dia inteiro. Não havia possibilidade dos navios adentrarem ao porto justamente por causa da ocorrência de fortes ventanias, né? Que aí é a questão, o navio não tem freio, você precisa de rebocadores ou outras embarcações auxiliares para ajudar na manobra. E um navio aí com milhões de toneladas de peso, né, você precisa aí de equipamentos muito fortes, e muitas vezes você não tem esses equipamentos disponíveis para poder chegar a fazer essas manobras. E aqui, para a gente, é um problema muito sério a ser pensado quando a gente chega e fala nisso, porque nós temos justamente o Porto de Tubarão, né, aqui próximo, para a professora que a gente falou, e hoje nós temos uma classe de navio que foi desenvolvida pela Vale, o chamado Vale Max. São navios de quase 300 metros de comprimento, com capacidade de carregar em torno de 300 mil toneladas de minério de ferro. Então, uma embarcação dessas vai pesar aí aproximadamente 450, né, mil toneladas aí. Vocês imaginam a necessidade de força para poder chegar e controlar uma embarcação dessas. E, como foi falado, é um porto de mar aberto, sofre influência de ventanias. Os ventos fazendo a movimentação de uma embarcação dessa, se ela perder o controle, a possibilidade dela chegar até a praia de Camburi aqui, né, acaba sendo muito grande. Ok, gente? Mas, felizmente, né, uma boa notícia em relação a isso é que os impactos e os riscos das mudanças climáticas nos portos ao redor do mundo e também aqui no Brasil já começaram a ser mapeados, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui a própria mídia abordando que vários desses impactos já estão dentro do radar das pessoas, estão sendo monitorados, e a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em parceria com a Agência de Desenvolvimento da Alemanha, chegou e fez uma contratação no ano de 2021 e no ano de 2022 para que fossem realizados, junto aos portos brasileiros, estudos sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas nos portos costeiros brasileiros. Então, né, por estarem localizados nas zonas costeiras, essas instalações portuárias acabam sendo afetadas diretamente por todas essas situações das mudanças climáticas, né? Principalmente tempestades, aumento do nível do mar e inundações, por exemplo, além de vendavais. E por que é extremamente importante a gente chegar e fazer esse mapeamento? Porque, segundo os dados da própria ANTAC, né, os portos são responsáveis aqui no Brasil por movimentar uma média de 293 bilhões de reais por ano, que representa em torno de 14% do nosso PIB total. Além de que, ao redor do mundo todo, na média, o transporte marítimo, né, 95% do comércio exterior, não só do Brasil, mas mundial, ele passa pela infraestrutura portuária. Então, às vezes você pode chegar a imaginar, mas um porto não vai me afetar aqui. Afeta sim, né? Está certo que, hoje em dia, a maior parte do comércio, né, principalmente varejista, principalmente com essas redes internacionais, se utilizam do transporte aéreo, principalmente no e-commerce, né, mas muitas das mercadorias aí maior porte acabam sendo transportadas pelo transporte marítimo. Aqui, no próprio caso do Porto de Vitória, hoje nós estamos nos transformando num dos maiores hubs de recepção de carros elétricos do Brasil, né? Nós temos uma linha direta que vem da China, trazendo os veículos da BYD e da Great Wall Motors aqui diretamente para Vitória. Então, hoje, se você utiliza um desses veículos elétricos, há uma grande chance de que eles acabaram chegando justamente pelo Porto de Vitória. Okay? Então, fruto dessa parceria, em 2022 foi divulgado o estudo, né, Impactos e Risco da Mudança dos Climas nos Portos Públicos Costeiros Brasileiros, fruto dessa parceria da ANTAC com a Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, chamado GIS, né? Então, dentro dessa parceria, a ANTAC chegou e convocou os 34 portos brasileiros, os 34 portos públicos brasileiros para participarem desse estudo.
um dado um pouco alarmante é que desses 34 portos brasileiros, somente 21 aderiram à pesquisa. Tá? Respondendo os questionários, o Porto de Vitória foi um deles, né? Até porque a equipe de meio ambiente ali do Porto é extremamente engajada nessas questões, e uma parte muito interessante aí para o pessoal que participou do painel passado, né? Essa interação entre Porto e cidade lá no Porto de Vitória é tratada justamente pela equipe de meio ambiente, tá? Porque é justamente as interações sociais do Porto hoje estão muito em voga justamente na questão de ESG, né? E acabam sendo abarcadas justamente pela questão socioambiental. Ok, gente? Então, dentro desses parâmetros que foram desenvolvidos, tanto pela Agência de Desenvolvimento Alemã quanto a ANTAC, foram analisados aí os riscos dos portos brasileiros em relação a esses 3 agentes aqui, ó: aumento do nível do mar, vendavais e tempestades, né? Para outros países em que a Alemanha atuou, há outros tipos de desastres naturais também com que eles atuaram, fazendo alguns levantamentos. Principalmente os portos da costa do Pacífico, né? Eles trabalham também com a questão de possibilidades de ocorrência, por exemplo, de terremotos e tsunamis. Coisas que a gente aqui, graças a Deus, né, na área do Atlântico, nós estamos livres e, portanto, não tiveram necessidade, ou tiveram, durante a análise, foram vistos como com baixa relevância para fazer parte do estudo, né? No entanto, uma das preocupações aqui que a gente tem tido, né, até a professora Cristiane poderia ter abordado um pouco mais, né, como meteorologista, é justamente o aumento das ocorrências dos ciclones extratropicais que vem acontecendo nos últimos anos aqui na nossa região aqui do Atlântico, né? No mundo todo, a gente já tem definidos mais ou menos alguns corredores, que são chamados corredores de furacões e tufões, né? Nós temos uma pequena zona de influência aqui na América do Sul, né? Porque a gente tem uma vasta área ali de... não é tão extensa assim a distância entre a América do Sul e a África, o que diminui a possibilidade de alteração muito drástica da temperatura da água do mar e possa aumentar esses efeitos aí. De toda forma, então, aqui, né, nesse mapa, é possível ver os 21 portos que fizeram parte desses estudos. Ok, gente? Em relação a todas essas questões, foram feitas análises no atual momento, no momento prevendo até o ano de 2050. Então, aqui, por exemplo, nós temos justamente a situação hoje observada de risco para aumento do nível do mar, quais são os portos que hoje estão mais vulneráveis, outros que não estão tão vulneráveis assim, e o risco calculado para 2050, já através de uma série de metodologias que foram desenvolvidas dentro desse estudo. Esse estudo hoje, se vocês quiserem, a ANTAC disponibiliza ela, né, dentro do website dela, é de fácil acesso, gratuito. É um relatório de aproximadamente 350 páginas, é bem completo, né? Tem um sumário executivo também, em torno de 30 páginas, para quem precise de um resumo mais facilitado com esses dados. Mas, então, hoje aqui vocês podem ver, né? Porto de Rio Grande, Aratu-Candeias, Cabedelo, né? São os 3 portos hoje que são mais vulneráveis à questão do aumento do nível do mar. Para daqui a aproximadamente quase 30 anos, um pouco menos de 30 anos, né, 25 anos, você vê que o cenário acaba não mudando muito. Então, os mesmos portos continuam com essa vulnerabilidade aumentada. Em relação a risco de vendaval, só para vocês terem uma ideia, né, o Porto de Vitória ela está numa situação mais intermediária aqui, ó, 18ª posição, e aí depois 17ª, ok? Em relação a risco de vendaval, graças a Deus também aqui no Porto de Vitória, como a própria professora Cristiane falou, nós estamos numa área abrigada, né? Nós temos o Morro do Penedo, a própria cidade de Vitória aqui, fazendo um abrigo natural ao porto aqui, então nós temos baixo risco em relação ao vendaval. Mas o porto de Imbituba, Santos, Recife, Rio Grande, Salvador, Paranaguá e Itaqui hoje são os mais vulneráveis.
e, para 2050, Porto de Recife, Salvador, Santos, Imbituba e Natal vão estar com muito mais riscos. Em relação ao aumento do risco do nível do mar, hoje ainda não há uma preocupação, então não foi feito um monitoramento disso, mas como se há uma previsão de que até 2050 pode haver um aumento de até 66 centímetros no nível do mar, na altura média do nível do mar, então foi feita essa projeção. E aí nós temos justamente Porto de Aratu-Candeias, Rio Grande, Paranaguá, Santos e São Francisco como os portos mais vulneráveis a esses riscos aí. Nesse mesmo relatório, foram desenvolvidos, então, também, e sugeridos, né, para cada risco climático, propósitos de medidas de adaptação a serem realizadas aqui no Brasil. E o estudo identificou 55 medidas de adaptação, né, que têm potencial para aumentar a resiliência dos portos brasileiros a esses riscos de mudança climática, sendo que 21 são estruturais, ou seja, construção de obras mesmo de engenharia, como, por exemplo, aumento de quebra-mares, né, os moles de proteção, construção de novas estruturas portuárias em outros locais mais abrigados do que estão hoje, e assim por diante. E outras 34 não estruturais. Por exemplo, medidas de gestão. A própria um navio hoje, quando atraca num porto, ela chega, para poder funcionar, ela se utiliza de óleo diesel, combustível fóssil, para poder manter todos os seus equipamentos funcionando. Então, uma das medidas sugeridas é que os portos brasileiros se utilizem de fontes renováveis e façam o fornecimento de energia elétrica para as embarcações, diminuindo a necessidade de uso de combustíveis fósseis automaticamente, diminuindo a emissão de gases de efeito de estufa, né? E, com isso, diminuindo essa pressão toda sobre a questão da mudança climática. Então, essas medidas estruturais envolvem obras de engenharia e as medidas não estruturais, né, por meio de gestão administrativas, normas ou regulamentos. No entanto, uma das preocupações levantadas ali, e que a gente, pelo menos nesse ano de 2022 e 2023, a gente não viu, eu particularmente, trabalhando dentro da antiga CODESA, atual VPOTS, é que determinados pontos que foram levantados nesses relatórios ainda não foram analisados com a devida seriedade com que necessitam, né? Por quê? Já temos vários efeitos acontecendo hoje. Não há necessidade de se esperar chegar a 2050 para ver que nós estamos tendo uma série já de efeitos relacionados à mudança do clima acontecendo, impactando não só no porto, como também nas comunidades. Por exemplo, aqui no caso de Vitória, é muito notório, os ventos aumentam a emissão de particulados, e a gente aqui, como tem o terminal de Tubarão, né, a Vale, todo mundo sabe a questão do pó preto, e aumento, então, dos vendavais, isso aí vai aumentar a possibilidade de emissão de particulado e, automaticamente, essa poluição atmosférica. Chuvas persistentes podem causar interrupção no tráfego rodoviário ou ferroviário, né? Aqui também, no Espírito Santo, quem mora do lado de Vila Velha, né, sabe muito bem que qualquer chuva um pouco mais persistente causa uma série de transtornos para a gente poder chegar e chegar às nossas casas ou ao trabalho, né, a questão de mobilidade urbana, e automaticamente isso pode se refletir também em portos, principalmente porque a maior parte dos portos estão em zonas, né, próximas à serra, por exemplo. O Santos está próximo à Serra do Mar ali, e qualquer deslizamento de terra ali interrompendo o sistema Imigrantes Anchieta interrompe o acesso ao porto. A mesma coisa acontece aqui com a gente se acontecer algum evento desse tipo em relação a 262 para poder chegar a acessar Minas Gerais. Ok, gente? Então, como foi falado, né, acredita-se que pode haver um aumento de até 66 centímetros no nível do mar, e isso pode causar a erosão das áreas costeiras e alagamento de várias áreas baixas. Ok? Em relação aos principais desafios que se vê na implementação dessas medidas, é que hoje a maior parte dos portos brasileiros estão despreparados para os impactos, né? Muito se fala hoje exatamente essa questão, como eu falei. A cidade de São Paulo sofreu uma série de vendavais, teve corte de energia elétrica, ficou 4 dias sem... Alguns bairros ficaram 4 dias sem energia elétrica.
Vocês podem acreditar que aqui no Espírito Santo não seria muito diferente se a gente tivesse um evento desse tipo. E como os portos, a gente tem uma única subestação ali no bairro de Paú, que chega e faz, né, a linha de transmissão toda para o complexo portuário do lado de Vila Velha, ali de Capoaba, qualquer evento ali nessa subestação automaticamente vai afetar toda a operação portuária do lado de Vila Velha. E, em relação a um estudo que nós, do Porto de Vitória, começamos a fazer em 2018, a partir de um curso que foi feito no Chile, é que nós percebemos que são justamente 3 fatores que afetam muito a continuidade da atividade portuária, principalmente do lado de Vila Velha, que é o que mais movimenta carga aqui no complexo portuário de Vitória. As 3 preocupações: uma, fornecimento de energia elétrica; 2, telecomunicações, sistemas de informação, internet; e 3, é a ponte sobre o rio Aribiri, né? Então, por aí você vê que, realmente, vendaval que cause corte de fiação já afeta aí, você tem 67% de chance de causar paralisação nas atividades portuárias aqui do lado de Vila Velha. Okay. Então, no entanto, né, percebe-se que alguns portos já estão começando a adotar algumas medidas, como a alteração e adaptação das condições operacionais, criação de bases de dados sistematizados sobre paradas, monitoramento e controle de emissões de gases de efeito estufa. E um ponto, principalmente aqui, que vai ter que ser trabalhado, é a descarbonização, até porque há uma legislação internacional. A Organização Marítima Internacional estabeleceu que, até 2050, todos os portos ao redor do mundo e as companhias de navegação, automaticamente, as embarcações devem diminuir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa. Então, isso já está sendo medido. O problema todo também é que o que a gente percebe é que o setor portuário carece de ações transversais na mitigação dos riscos portuários, porque não depende somente da atividade e das empresas ligadas ao setor portuário. Depende também de outras pessoas, aos outros entes governamentais, a nível municipal, estadual e federal. Porque aquela questão, as instalações portuárias, os operadores portuários, a companhia de navegação, elas podem fazer as mudanças dentro da área deles. Mas fora dos muros dessas instalações, aí a gente precisa de uma série de intervenções que precisam ser integradas e, portanto, esses relatórios todos precisam ser encaminhados às autoridades municipais, estaduais e federais para que possam ser trabalhados. Como foi falado aqui, se você tem um problema, né, de inundações e alagamentos, a municipalidade precisa trabalhar junto com o governo do estado questões de macrodrenagem, né, principalmente do lado de fora. Dentro do porto, normalmente, você não vai ver inundação, mas nas vias de acesso ao porto vocês vão ver. Própria questão também de deslizamento, como foi falado. Rodovias ou são concessões estaduais ou são federais. E aí esses entes governamentais precisam trabalhar integrados, prevendo todo o sistema, né, de mitigação e planos de contingência para que se possam resolver tudo isso. Então, hoje, o que é necessário é que, como foi falado, né, os efeitos da mudança climática vão além das áreas de atuação, né, das entidades portuárias, e por isso precisam de uma maior integração e planejamento com todos os entes de todos os diferentes níveis de governo. Ok, gente? Basicamente era isso, então. Queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado, gente. Obrigado, Márcio, pela fala. Pode sentar. Eu peço que os outros palestrantes venham para a gente fazer um breve, inicialmente, as questões, né? Porque Luiz Cláudio conseguiu para a gente aí um tempinho. Então, vamos contar aí com 15, para que vocês possam fazer perguntas. Eu vou tirar daqui. Vou levar para cá. Saber se tem alguém que gostaria de colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Sim? Vamos lá, Daniel. Muito obrigado y felicitaciones por las
tres presentaciones. Simplemente es un comentario general que creo que aplica a lo que se ha estado discutiendo de forma general. Normalmente la historia portuaria, desde la etapa industrial de los últimos 200 años y particularmente desde los últimos 50 años, el criterio principal ha sido mejorar la competitividad de los puertos, la eficiencia, etcétera. Actualmente entramos en una nueva fase que se ha planteado de forma, yo creo que muy bien en esta mesa, y que tiene que ver con una variable que hasta la fecha no se ha tenido en cuenta, que efectivamente es todo este cambio que está desarrollándose, que es patente en el día de hoy. De tal forma que lo único que quería era agradecer el trabajo que han hecho. Me ha parecido absolutamente interesante la última intervención también del señor Suzuki, porque en Europa tenemos estos debates también, y en Canarias de forma muy particular, porque aplicamos una reglamentación europea en un contexto geográfico que no aplica regulación europea, que es el del continente africano, y entran en juego los criterios de competencia, etcétera. Por lo tanto, solamente pues felicitarles por las tres intervenciones que han sido muy interesantes. Muy obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Acho que foram 3 palestras muito interessantes. Eu fiquei muito contente porque, enfim, a mesa de meio ambiente não foi a mesa que a gente fez em Niterói. Eu fiz assim questão de a gente ter essa mesa aqui do Espírito Santo. Eu particularmente valorizo muito a área de meio ambiente, milito um pouco nessa área também através de uma ONG. E eu fiquei muito contente de trazer o tema do meio ambiente, essa análise, né? Tanto de riscos e uma análise contextualizada, porque nós historiadores pensamos muito o passado, mas a gente está agora pensando o futuro a partir das características dos portos, né? E aí eu queria, acho que a minha preocupação, eu queria entender melhor na configuração, né, geológica aqui da região de Vitória, porque você colocou ali até 2050 a possibilidade de aumentar o nível do mar em 66 centímetros. Quer dizer, é um dado que para mim é novo, eu nunca tinha visto esse dado. E, ao mesmo tempo, na demonstração que a Cristiane fez, quer dizer, quando você pega a dinâmica do canal aqui jogando para a Baía de Cambori, é isso? A Baía do Espírito Santo, onde está o canal de acesso ao Porto de Tubarão, quer dizer, ali, se eu não me engano, chega a 18 metros de profundidade, 22, enquanto nós aqui temos a metade aqui dentro do canal, que são 12 aproximadamente, quer dizer, ali naturalmente já é vamos dizer, já é rebaixado, já recebe todo esse sedimento, né, naturalmente, não é isso? E como é que a gente dá conta desse negócio, né? Porque o aumento do nível do mar, naturalmente, vai sair tirando todos esses materiais, né? À medida, quer dizer, 2050 está daqui a 30 anos, mas isso aí é num ponto extremo, mas isso já está acontecendo. Quer dizer, à medida que sobe 1 centímetro, a dinâmica, não é, das águas vai sempre arrastando consigo e vai jogando para um buraco que já tem ali, que é o canal que está 12 metros abaixo do ponto mais profundo do outro canal, que é do canal aqui da entrada do Porto de Vitória, né? Então, eu queria entender melhor isso e saber, dentro desse panorama, né, como é que é possível tomar medidas, ou, enfim, daquilo que está sendo projetado e que já existe, né, como é que a gente pode pensar para o Porto, para esse conjunto de portos que está aqui no Espírito Santo. Tá. São 2 pontos que aí a gente... acho que são 2 pontos até divergentes. Por um lado, a previsão é de aumento do nível do mar,
Previsão de aumento, aliás, o aumento da energia das ondas já é um fato. O aumento da energia do vento, mesmo que pequena em relação às ondas, já é um fato também. O aumento do nível do mar é um fato, e essa é a projeção para 2050. Ela considera alguns aspectos e ignora outros, que são esses outros que eu vou abrir agora. Antes de falar da relação costeira, um parêntese sobre o aumento do nível do mar. O fato da gente ter um aumento do nível do mar, eu implico em um maior potencial de alagamento. Então, dentro do ambiente costeiro, eu modifico o padrão da circulação estuarina. Então, precisaria se fazer um estudo, e isso é uma das coisas que é mais importante, eu até falo até para a Ilhéus, porque eu fiquei realmente assustada. É que você investigue se vai haver uma alteração do padrão de circulação dentro da Baía de Vitória com o aumento do nível do mar. Por quê? Porque a projeção para os próximos anos, e não é para 2050, é para os próximos 20 anos, no máximo, é de uma redução significativa da chuva para o centro-norte do estado. Então, ao mesmo tempo que o nível do mar está subindo, a chuva que alimenta a vazão, então alimenta a água doce que vai chegar na Baía de Vitória, vai diminuir. Então, se eu tenho menos água doce entrando de cá, mas eu tenho mais água salina entrando do lado de cá, eu vou mudar o padrão. E aí, o que pode acontecer, e é a previsão para alguns estuários para os quais esse estudo já foi feito, é de que, em vez da gente ter uma dominância de transporte para fora, é que a gente passa a ter uma dominância de transporte para dentro. E aí eu modifico a minha morfologia interna da Baía. E aí, em vez de eu ter um impacto em Tubarão, eu posso ter um impacto dentro dos portos de Vitória, dentro do complexo portuário de Vitória. Então, esse é um estudo que precisa ser feito. Eu vou te falar, gente, um aluno de mestrado resolve isso. Entendeu? É o tipo de coisa que a gente já consegue fazer hoje. Por isso que eu falei, por isso que eu fico tão indignada com o Ilhéus, porque é algo que a gente bota um aluno de graduação para fazer no IC. É uma coisa muito simples. Então, tipo, não haveria necessidade de tantos erros consecutivos. Mas, nesse caso, a projeção para o Espírito Santo é essa. Então, a gente tem aumento do nível do mar, o que já é um fato. Tá? Os modelos estão divergindo, né, em relação ao quanto vai subir e a taxa que vai subir. Porque a previsão agora é que a gente entre numa taxa de ascensão. Então, o nível do mar estava subindo numa taxa quase que linear, e os últimos dados mostram que isso pode começar a, digamos, aumentar a inclinação da reta. Em vez de ela ficar assim, ela começar a ficar assim. Isso pode ficar perigoso. Por quê? Porque se eu tenho mais nível do mar, as ondas chegam mais perto. Outra coisa, se eu estou aumentando a energia das ondas por causa do vento, isso também já é um fato, essa onda vai chegar mais longe, com mais energia, gerando mais erosão. Então, os problemas, literalmente, eles vão virar uma bola de neve dentro do ambiente costeiro. Mas, em relação à sua pergunta em específico, falando da Baía de Vitória, a gente precisa, antes de chegar a uma conclusão, precisaria ser feito um estudo para ver se esse efeito combinado de redução da vazão e aumento do nível do mar pode mudar a circulação da Baía de Vitória, a ponto de mudar a direção predominante de transporte. Esses eventos picos, como aquele que eu mostrei em maio de 2018, eles vão continuar acontecendo. Mas, do ponto de vista climatológico, a tendência geral é de uma redução de pelo menos 50% de chuva no Espírito Santo. Então, é um impacto em cadeia extremo. E a gente só abriu um parênteses para os processos. A gente está falando de toda uma cadeia comercial que depende de chuva no centro-norte do estado, e a gente sabe disso. Então, tudo isso vai impactar. Mas é mais ou menos isso. Então, ele tem baixado. O doce ele ainda não se recuperou da última seca prolongada que a gente teve. Então, a gente teve uma seca prolongada que começou em 2013, logo depois daquele grande evento de dezembro de 2013, e começou com uma seca progressiva e deu sinais de que poderia melhorar a partir de 2018 e 2019. Mas os últimos 2 anos já mostram que a gente está caminhando para uma seca. A projeção para o próximo ano é de que 2024 seja semelhante a 2015. Para quem tem uma boa memória, vai lembrar que 2015, não só por uma coincidência infeliz do ano mais seco da história, foi o ano que teve o rompimento da barragem de Fundão e obrigou que boa parte das pessoas que moravam naquela região parassem de captar água do Rio Doce. Na demora pela chegada de água pelos responsáveis, começaram a se fazer poços. E posso tirar água de aquífero.
Não se sabe, não se tem um estudo de qual foi o impacto digamos, na realimentação desse aquífero e o que a próxima seca vai fazer com o Rio Doce. Mas não só o Rio Doce, mas todo o restante do estado. Mas a projeção para o Rio Doce é essa. Ele não fecha mais, porque o material que chegou na foz do Rio Doce modificou a geomorfologia costeira, modificou o padrão. Então, fechar ele não fecha mais, como aconteceu em 2015. Mas, ainda assim, ele seca. E aí a gente tem todo o impacto em cadeia com todas as atividades que dependem da água captada no Rio Doce. É triste. Só complementando em relação aí o que a gente viu, justamente em relação à questão da seca que aconteceu aí entre 2013 e 2016, né, que foram justamente os anos mais críticos aí da última estiagem que aconteceu aqui. O que nós vimos é que realmente há uma mudança toda na questão do comportamento hidrológico dentro do canal da Baía de Vitória ali, e a gente notou isso justamente depois, quando houve uma retomada na questão das chuvas. Por quê? Justamente no ano de 2018 foi finalizado a dragagem do Porto de Vitória. E agora, em 2021, 2022, nós tivemos que fazer uma contratação justamente para fazer uma dragagem de manutenção emergencial, até mesmo para a questão da privatização, que estava previsto a questão da entrega do porto com uma determinada cota de calado para poder ser feita a privatização. Então, foi feita uma contratação, porque houve uma mudança justamente na questão do regime hidrológico e houve um maior acúmulo de sedimentos, principalmente nas áreas de remanso, próximo ali, um pouco depois do Morro do Penedo, próximo ali o que hoje é o terminal do TVV e o berço 202 do Porto de Capoaba. Ok, gente? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Bom, dado o adiantado da hora também, né? Quer mais uma? Então? O aviso? Tá. Não, eu quero agradecer também aos membros da mesa, tá? Pelas ótimas palestras, pela presença, né? Bom, pessoal, obrigado aí. Quero o Suzuki, que eu convidei pessoalmente, não conhecia, e foi bacana. Obrigado por ter atendido o convite da gente. E a Kiciane também, que apesar de ser minha colega lá na universidade, a gente ainda não se conhecia, e fez essa gentileza de preparar essa belíssima apresentação. O Flávio, não vou nem dizer, porque já é parceiro de longa data, companheiro aqui de organização dos eventos. Bem, gente, mantendo o padrão dos eventos anteriores, então eu quero convidar tanto o Suzuki quanto a Kiciane, que a gente vai publicar, tá, essas apresentações. Está tudo gravado também no YouTube, nós vamos editar e botar disponível. Convidar o pessoal que está junto, que veio do Rio, que está hospedado. Amanhã a gente começa às 8 horas aqui, tá? Então, o transporte vai passar mais cedo lá. Nós vamos começar amanhã com a mesa de fiscalidade e controle alfandegário, aqui com o pessoal da alfândega, o pessoal da Receita Federal, Sindifisco, tem o pessoal das empresas de exportação e importação também. Vai ser uma palestra uma mesa bastante interessante, que também é uma novidade nesse tipo de evento que a gente está promovendo, tá? Então, e também o público, né, que está aí nos ouvindo, e as pessoas também que vieram convidadas e inscritas, convidar a retornar amanhã, tá bem? E agradecer por esse dia de trabalho bastante satisfatório, a meu ver. Espero que todos tenham gostado. Agradecer as participações de todos os colegas, tá bem? E alunos também. Agradecer a nossa equipe ali de background, tá bom? Um abraço a todos, então. Até amanhã.